CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, será ampla a liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos. Item correto. A liberdade de associação para fins lícitos é garantida no artigo 5º, inciso 17 da Constituição. A Carta Magna dispõe que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Banca CESP, DEPEN 2015. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Banca CESP, DEPEN 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É permitida a retroatividade benigna. Banca CESP, DEPEN 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Item errado, Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Banca CESP STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Item correto. As associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Banca CESP 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. Item errado. O TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. CESP-DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional. Item errado, de acordo com o STF, a liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito, e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, mesmo que praticada em sede jurisdicional. Banca CESP 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Tem errado. De fato, a universalidade dos direitos fundamentais
possui como titulares todas as pessoas, porém, alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. Banca CESP 2015. Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida. E tem errado. O STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Logo, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Banca CESP 2015. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. E tem errado. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Banca CESP 2015. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. E tem errado. Segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Logo, não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres. CESP 2015. As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material. Item correto. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São as liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Banca CESP 2015. O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Item correto. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão, na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional. É um instrumento essencial em um regime democrático. Banca CESP 2015. Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, a exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. Item correto. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, da atividade econômica e do devido processo legal. CESP 2015. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade, o direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente. Item errado. Nem sempre o direito à informação irá prevalecer. Somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece. Banca CESP 2015. Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular
estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Item correto, segundo o artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É a requisição administrativa. CESP 2015. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Item correto, Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. CESP 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. Item errado. O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente, devendo cumprir os seguintes requisitos: 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. 2. Deverá ser realizada em locais abertos ao público. 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. 4. Desnecessidade de autorização. 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Banca CESP, TCU 2015. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Item errado. Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. CESP 2015. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional. Item errado. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público. CESP 2015. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. CESP 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. O princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por lei formal. Por outro lado, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido estrito,
mas todo e qualquer ato jurídico. CESP 2015. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma constitucional, que trata da escusa de consciência, tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Item correto. É norma constitucional de eficácia contida. Todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosófica e política. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos. Item errado. A dissolução compulsória de associação somente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende do seu trânsito em julgado. Item correto, artigo 5º, inciso 19 da Carta Magna. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Item errado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. Item errado. Na substituição processual, não há necessidade de autorização dos associados. Banca CESP 2019. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso. Letra A, a certidão de casamento. Letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas. Letra C, a assistência jurídica integral. Letra D, a certidão de óbito. Ou letra E, a criação e a dissolução de associações. A alternativa correta é a letra B. A Constituição Federal de 88 assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP 2019.
As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais. Letra A. São programáticas. Letra B. Têm aplicação imediata. Letra C. Estabelecem hierarquia entre os direitos previstos. Letra D. Vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais. Ou letra E. São listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988. A alternativa correta é a letra B. A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. CESP 2019. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo. Item errado. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Banca CESP 2019. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Item correto, STF, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Observação: esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. CESP 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Item correto. Esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como a permanecer calado. CESP 2018. A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. Item correto. Mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial. CESP 2018. A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Item correto. O inciso 52 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 prevê que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. CESP 2018. Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural. Item correto. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar mandado de injunção. CESP 2018. Os estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores.
ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Item correto. A CF não concedeu foro por prerrogativa de função aos vereadores, mas o STF entende que a Constituição Estadual pode fazê-lo, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Súmula vinculante número 45 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais. Item correto. Os tratados e convenções internacionais que obedecerem ao rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terão status de emendas constitucionais. CESP 2018. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Item errado. De acordo com a Constituição Federal de 88, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. CESP 2018. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Item correto. STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. CESP 2018. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Item errado, o artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal de 88. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP 2018. Jorge, cidadão brasileiro com 18 anos de idade, deseja tomar medidas jurídicas sob o fundamento de que determinada prerrogativa inerente à sua cidadania não pode ser usufruída em razão de omissão legislativa na edição de norma regulamentadora de dispositivo constitucional. Nessa situação hipotética, para buscar tutela jurisdicional de acordo com o rol de direitos e garantias fundamentais, Jorge deverá valer-se de habeas data. Item errado. O remédio constitucional adequado para Jorge é o mandado de injunção. CF, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
CESP 2018. A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Item correto. Os sucessores poderão responder pelo dano causado pelo falecido até o limite do patrimônio para eles transferido. CF 88, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. CESP 2018. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa proteção não alcança a expectativa de direito, caracterizada quando a lei nova alcança o indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para a aquisição do direito. CESP 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais, é correto afirmar que a ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante, constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Item errado. A ação popular tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. CESP 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previsto na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais, é correto afirmar que o mandado de injunção é o instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou de liberdade constitucional referente à cidadania ou à soberania. Item correto. O mandado de injunção tem como objetivo combater a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP 2018. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. Item errado. Somente tem status de emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. CESP 2018. Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime é punível com pena de reclusão. Item errado. STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são considerados equivalentes a leis federais. Item errado. Esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, a definição do estabelecimento prisional onde será cumprida a pena independe do delito, da idade e do sexo do apenado. Item errado. A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, inciso 48, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, será protegida a livre manifestação do pensamento, inclusa a anônima. Item errado. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!